Êxodo 3, verso 7 diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quem estava falando aqui? Com quem? Deus falando com Moisés. E eu coloquei o tema dessa palavra, para você que está anotando: nascidos para resgatar. Bem, olha para mim. Eu creio que nós estamos estabelecendo nesses últimos tempos, e com todos os sinais visíveis que a própria palavra de Deus nos respalda, o preparo e o envio dos trabalhadores da última colheita. Eu acredito mesmo que nós estamos num tempo, não só no Brasil, mas no mundo, de nós levantarmos, prepararmos e enviarmos os ceifeiros, os missionários, os trabalhadores da última geração. Acredito nisso. Não é de agora, há alguns anos isso tem sido cumprido. Há muito tempo, você, quem é crente há muito tempo, já ouvia as pessoas, os estrangeiros vinham no Brasil e já falavam isso: o Brasil será um celeiro de missionário. Num tempo onde não existia, porque as igrejas não tinham recurso. O Brasil era um país muito refém de mamon, e as pessoas tinham um espírito de miséria, aonde tinha dinheiro em tudo o que era templo religioso, mas a igreja de Jesus naquela época não tinha recursos. E hoje Deus está mudando a história. Tem um povo dentro da igreja que Deus tem prosperado, tem enriquecido, e as igrejas estão enviando missionários. Tem escolas de missões com jovens aí acontecendo pelo Brasil, coisas fortes, e pessoas sendo lançadas para o mundo. E eu acredito que isso que serão os trabalhadores da última colheita. A gente não sabe o dia e nem a hora, amém? A Bíblia diz que só o Pai sabe, mas a palavra nos ensina sobre os sinais, e aqueles que estiverem firmados em Jesus não serão pegos de surpresa, porque a Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão no piscar de olhos, mas essa surpresa é para quem não está nele, porque nós que temos a revelação da palavra de Deus, a gente não sabe o dia, mas nós já estamos nos preparando, porque a gente já percebe que o dia será breve. Você está comigo? Então só vai ser pego de surpresa quem não conhece Jesus, porque se você lê as Escrituras e vê o que está acontecendo todos os dias, você sabe que está próximo. Pastor, mas o que é próximo? Aí a gente não pode dizer. Pode ser agora, antes da gente morrer, pode demorar 30 anos, pode ser nos próximos 5, mas a gente não será pego de surpresa, porque a gente se prepara. Você está comigo ou não? Moisés foi chamado por Deus para o resgate de uma geração perdida e necessitada. Presta atenção no que eu vou te dizer. Historicamente, os historiadores acreditam que Moisés nasceu mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo, ou seja, há quase 2.000 anos de diferença, 400 anos a menos, aproximadamente, quase 2.000 anos. E foi nesse tempo que Moisés nasceu, que havia sobre o céu daquele tempo uma chamada de Deus para que nascesse um libertador e um resgatador de toda uma geração. Havia sobre a humanidade perdida, assim como tem hoje, um clamor desesperado por ajuda e por mais de Deus. Abra comigo em Êxodo capítulo 1.
Abre aí, Êxodo 1, no verso 14. Assim, Êxodo 1, 14. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço serviço em que os serviam com dureza. Esse texto aqui fala que depois que José faleceu e algumas gerações se passaram e um novo governo foi estabelecido sobre o Egito, e esse governo que foi estabelecido não tinha memória afetiva sobre o governo de José, porque enquanto José estava no Egito, que a Bíblia diz que que o Egito prosperou porque José estava lá, quando José morreu, todos os descendentes do povo hebreu que estava lá começou a ser perseguido pelo novo governo, que não tinha nenhuma empatia pelo povo hebreu. Muito pelo contrário, eles começaram a achar que o povo hebreu estava se multiplicando de uma forma muito grande, e eles falaram: olha, é melhor que a gente dê uma paralisada nesse povo aí, porque se de uma hora para outra eles resolverem fazer um motim, que eles não iriam fazer, mas a insegurança gera isso, né? O controle, quem tem controle gera isso. E aí ele falou: então vamos dar serviço pesado para que eles não tenham tempo de pensar. E a Bíblia é tão legal que nos relata que quanto mais eles eram maltratados, mais eles multiplicavam. Olha que coisa forte. É demais, né? Depois vocês leem um pouco antes, no Êxodo 1, do 1 ao 13, que fala tudo sobre isso. Aí aqui está dizendo que eles começaram a ser tratados com dureza, e isso significa um serviço de escravidão. E é muito interessante que a gente lê aqui, olha bem, que eles eram, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço, não, mais em cima, em barros e em tijolos. Uma vez eu estava lendo sobre, eu gosto muito de documentário, de preferência de bicho, mas às vezes eu vejo de outras coisas também. De bicho eu sei tudo. Leão, baleia, águia. A cara dela: você vai ver isso de novo? Eu falo: não, agora está falando de outra águia. E aí eu vi um documentário, e aí algumas pessoas, o povo viaja, né? E aí estava tendo uma matéria sobre as pirâmides e toda aquela glória que o Egito tinha. Alguém aqui já foi no Egito? Então, em nome de Jesus, um dia... Você foi, Jô? É demais, né? Mas você chegou aí nas pirâmides? Então, a gente vai. Eu não tenho muita vontade de voltar, não, mas eu quero ir para levar, porque o povo, que historicamente falando, é muito tremendo. Então, assim, as construções são inacreditáveis. Deixa eu te falar, eu sempre gosto de falar disso. No ano que eu fui para o Egito, eu fiquei desempregado em fevereiro, fui mandado embora. E eu fiquei desempregado, tipo assim, na semana, no sábado tinha uma conferência, eu fui na conferência, e na conferência Deus usou um pastor e falou: Deus vai te levar a Israel esse ano. Eu até ri. Eu falei: a minha rescisão vai dar nem para pagar as contas, gente. E eu fui em Israel desempregado. Deus me deixou desempregado até lá. E eu fui, paguei à vista. Então, e quando eu cheguei lá, eu recebi uma palavra de um outro pastor. Ele falou para mim: Israel é a casa de Deus. Ele falando no sentido profético. E na nossa casa só vai quem a gente convida. Então, estar aqui é ser convidado por Deus, e você desejou, porque tem outras pessoas que foram convidadas, mas não acreditaram e não vieram. Então, eu entendi aquilo, e eu vi que a vida espiritual se move assim. É fé. Naquele dia eu determinei, e por muito pouco a Priscila não foi. Até dava para ela ir, só que a gente ia passar fome. A gente só ia com a passagem. E aí eu tenho uma mulher muito santa falando: não, amor, pode ir, eu vou ficar orando por você. E ficou, não fez cara feia, sabe, essas esposas choro. Sem mim você não vai. Casou errado, amigo. Casou errado. Eu casei bem. E aí, voltando para cá, saí da carne. E aí, nesse documentário estava dizendo, né, os pesquisadores alucinados, falando que as pirâmides, porque é tudo muito lindo. E você pensar que aquilo foi construído, sei lá, 2.000, 4.000 anos antes de Cristo, sei lá quantos mil anos antes de Cristo, e você passa a mão,
aqueles mármores, aquelas pedras lisas. Como que eles conseguiam? E aqueles troços de 5 metros de altura, estátuas daqueles faraós gigantescos, a perfeição, nariz, tudo. Você fala, cara, como construíram isso? E aí esses pesquisadores desse documentário dizendo que existe como fala? Uma possibilidade do Egito ter sido construído por seres extraterrestres. Eu falei, o que é isso, gente? Na Bíblia está falando aqui que o povo construiu no barro, no tijolo, dura servidão, serviam com dureza. Mas como havia tanta excelência? Porque sobre a mão do povo de Israel havia uma promessa de que tudo que eles tocassem seriam bem-sucedidos. E tanto é que quando eles foram expulsos, o Egito faliu. Enquanto eles estavam lá, era a nação mais rica do mundo. Eles saíram de lá, virou um mausoléu. Você chega lá, só tem história. É uma miséria. Você anda na rua, é um horror. Mosca, uma desordem, carro indo para todo lado, você não consegue atravessar a rua, tem carro vindo para cá, para lá. Você tem que dar quase a mão pro guia. O homem falou, olha, não vai nem no McDonald's a pé. Não sai do hotel sem falar comigo. Então acabou esse glamour. Porque a bênção de Deus a riqueza, a prosperidade só existe onde a bênção de Deus está. A prosperidade é muito mais do que dinheiro. É uma vida de sucesso em todos os níveis. Amém? Então, nesse mesmo período da história, Satanás, na figura de um governo tirano e fora dos propósitos de Deus, fica comigo, um governo tirano e fora dos propósitos de Deus, favorece a ação de Satanás. Amém? Nesse mesmo tempo, se estabeleceu na liderança de Faraó, e o principal objetivo era tentar impedir o cumprimento dos propósitos de Deus para o clamor daquele povo. Havia um clamor, e todo lugar onde há um clamor, há uma liberação de unção para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Amém? Então, no mesmo nível, no mesmo momento, por causa de um governo que vivia fora do propósito de Deus, Satanás tinha liberalidade de agir sobre aquele governo para que a vontade de Deus sobre aquele povo fosse interrompida, não acontecesse. A única maneira seria matar todos os meninos que nascessem naquele tempo, com o objetivo de impedir o agir de Deus. Faraó, inspirado por Satanás, dava ordem para que matassem todos os meninos. O objetivo do diabo era que Moisés não sobrevivesse, porque Satanás tinha consciência de que Deus ouviria o clamor do seu povo e levantaria um socorro. Então, qual foi a ideia de Satanás? Mate todas as crianças, ceife a vida de todos os que nasceram, e aí esse resgatador não vingará, e o clamor do povo não será atendido. Vamos ler comigo em Êxodo capítulo 1, no verso 15. Já vou ler direto, que você já está aberto aí. Êxodo 1, 15, diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o nome da outra Puá. Disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Amém? Mas o nosso Deus é poderoso e faz infinitamente mais. Satanás deu uma ordem, mas servimos a um Deus de poder. Levantou mulheres ungidas que estavam ali agindo no parto e que não obedeceram à voz do diabo. Então, irmão, existem muitas direções, porque a Bíblia diz: ai dos líderes que levantarem leis injustas. Porque existem leis que eu vou te falar que não dá para a gente cumprir, não. A gente precisa entender. Ai, pastor, é porque lá na minha escola tem uma festa que todo mundo da faculdade vai. É uma regra, se eu não for, vou perder um ponto. Eu perderia um ponto. Porque se você não se posicionar, você não mostra quem você é.
Se estas parteiras não tivessem posicionamento, Moisés não teria vingado. A gente está num tempo difícil. Pastor, você está ensinando a gente a ser fora da lei? Não, eu estou ensinando você a ter princípios. Porque se liberar maconha, então agora maconha não é droga, a gente pode fumar. É assim? É assim que funciona? Porque agora não é proibido? Se liberar o aborto, então eu posso fazer, porque agora não estou fora da lei. Deus fala: ai dos líderes, dos governantes que estabelecerem leis injustas. Vocês estão comigo? Amém. Há quase 2000 anos à frente, depois desse tempo, depois do povo sobreviver a um grande período da dispensação do Senhor, o período mosaico, o período dos reis, profetas, as leis e tantos outros momentos, Deus trouxe Jesus como resposta ao clamor desesperado de um povo por um novo resgatador. Moisés foi um tipo de Cristo do Antigo Testamento, porém ele não era Cordeiro Santo de Deus, mas a sua vinda já apontava para Jesus. Moisés foi uma espécie de Salvador, de Cristo, de Messias do Antigo Testamento, mas ele não era o Filho de Deus. Mas a vinda dele já apontava para Jesus, que viria quase 2000 anos depois. Tanto é que quando foi a direção de Deus de matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, no madeiro, e os primogênitos foram ceifados, e toda aquela história, tudo isso apontava para Jesus, para a morte de cruz e para o plano de salvação, porque foi depois disso que o povo foi liberado para ir para a terra prometida. Então, vocês entendem como a Bíblia uma coisa aponta para outra, uma coisa não vive sem a outra, como o Antigo Testamento está inteiramente ligado. Vocês estão comigo? O que era a dispensação? É um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência à revelação específica da vontade de Deus. O homem foi colocado em um ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da desobediência. Então esse período entre Moisés e Jesus, passou-se a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo, a dispensação da promessa e a dispensação da lei, até que Jesus veio e estabeleceu a dispensação da graça a partir do livro de Atos, que o Espírito Santo desceu e veio sobre a igreja, estabeleceu a igreja como o corpo de Cristo na terra, que é o tempo qual nós estamos vivendo hoje. Nós estamos na dispensação da graça, porque o Espírito Santo veio sobre nós. Amém? Você está comigo? Jesus foi enviado por Deus como Cordeiro Santo, como Messias, como aquele que tomaria para si todo o pecado da humanidade e traria consigo o tempo e a dispensação da graça de Deus para toda a humanidade. Abra comigo em Mateus capítulo 1. Pastor, você está falando tanto troço, eu não estou entendendo nada. Você vai entender daqui a pouquinho. Eu não posso sair falando só harabaxarabará sem falar a Bíblia para você, né? Porque aí vira esses rolos que está aí. Você tem que entender que toda liberação de unção tem um propósito, e todo propósito está estabelecido nas Escrituras. Amém? O que não está estabelecido na Escritura é emoção. Não gera mudança, não gera transformação, não te leva para lugar nenhum. Mateus 1, capítulo 21 diz assim: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Olhe para mim. Porém, da mesma maneira que Satanás, através da vida de Faraó, agiu tentando impedir o cumprimento
dos propósitos de Deus para a humanidade, mandando matar aquelas crianças. Dessa vez, no tempo de Jesus, a figura usada por Satanás para tentar impedir o nascimento do Messias foi um novo governo que também era destruído, que também era destituído de vida e propósito divino. Diga comigo: todo governo destituído de vida e propósito divino serve à liberalidade do inferno. Sempre, sempre. Satanás tem facilidade de agir num governo corrupto. Sempre. Herodes, também inspirado pelo diabo, dava ordem para que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. Olha que coisa forte. O primeiro templo, há quase 2000 anos antes de Jesus, apontava para a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, e já tinha sido pré-anunciado lá por Moisés, ele veio como o príncipe de Deus, como filho de Deus, como o Messias, como o Salvador. Amém? Havia sobre a história de Moisés e de Jesus como homem. Pastor, Jesus como homem, porque a Bíblia diz que Jesus era homem, mas também era Deus. Por que Jesus era homem? Porque Jesus já existia, amém? Antes dele vir em carne, antes dele tabernar entre nós, ele já existia, ele já era o Filho de Deus, ele já estava no princípio, amém? Você está comigo? Eu não posso falar muita coisa, senão a gente se perde aqui. Mas você quer saber um pouco mais das entrelinhas? Entra na Escola Farol, que lá você vai estudar tudo bonitinho, passo a passo. Mas é só para você entender. Deus podia ter feito Jesus vir à terra e aparecer e começar a mandar? Sim ou não? Claro, porque ele virá sim da próxima vez. Mas Deus precisava de um homem que não fosse nascido de Adão, que não tinha sobre si pecado, mas que tomasse sobre si o pecado da humanidade como sacrifício vivo. Jesus foi expiado pelos nossos pecados. Ele tomou o pecado da humanidade porque ele não tinha nada. Você está comigo? Então ele precisava ser homem. Pastor, mas como assim? Eu disse isso aqui já. O útero feminino não é qualquer coisa. Ele é um portal espiritual. Para ser humano, tem que nascer de mulher. E hoje eles tentam tudo, estão tentando fazer bebê de máquina, não vai conseguir. Não tem jeito. Você pegar um óvulo e um espermatozoide, um troço esquisito, e aquilo virar gente, ter osso, órgãos internos, pele, unha, cérebro, inteligência, não vão conseguir. Então o útero feminino, ou útero, não preciso falar feminino, que só a mulher que tem, é uma redundância, é um portal para esse lugar, para a terra. E Jesus, para ser homem, ele tinha que ser nascido de mulher, mas não foi concebido por homem. Você está comigo? Só para você acompanhar, bem superficial. Então vamos voltar aqui. Então havia sobre a história de Moisés e de Jesus como homem contextos que foram muito determinantes e muito parecidos em suas histórias de vida. Presta atenção de algumas coisas que trazem cumplicidade à vida dos dois. Foram levantados por Deus por causa do clamor desesperado de um povo. Foram levantados em ciclos diferentes, em períodos próximos de 2000 anos. No período do seu nascimento, havia sido estabelecido um decreto de morte para as crianças. Nos dois casos. Foram para o Egito para fugir da morte também. E no início de seus ministérios, por que foram para o Egito? Porque José e Maria fugiram para o Egito, para que Jesus não fosse pego, não fosse morto. E Moisés foi criado por Faraó, porque a mãe dele colocou ele no rio, aquela historinha que todo mundo sabe, e ele foi criado no Egito para fugir do assassinato de crianças, tá? E no início de seus ministérios, foram levados por Deus para o deserto para serem forjados. Irmão, às vezes a gente reclama sobre deserto, mas todo grande homem de Deus é forjado no deserto. Só lê a Bíblia.
Então, é bom? Não, mas quando passar por um, dê glória, porque Deus está interessado em você. Se não for fruto de pecado, porque tem deserto que é fruto de pecado, aí, meu irmão, foi você que caçou. Agora, existem desertos, como o de Jesus, que foi o Espírito Santo que o conduziu. Então, Deus tem propósito. Você está comigo? Então, quando entrar no deserto, você não vai falar, ai, maravilha, estou no deserto, uma coisa boa. Não. Pode chorar, pode vir aqui todo dia, pastor, orar. Pastor, não estou aguentando, eu sei, mas eu não posso fazer nada. Vamos orar. Eu posso fazer, o deserto é seu. Mas vai passar. E você vai sair de lá muito melhor do que você chegou. Com mais convicção de quem você é, com mais fé em Deus, com mais certeza do teu futuro, com mais determinação e palavra, porque você começa a ler mais Bíblia, que você fica mais vulnerável. O deserto só vai bem para nós. Você está comigo? E eu estava pensando como as histórias se parecem, né? Porque os dois também foram criados por alguém que não era pai deles. Os dois foram criados por alguém que não era pai. Forte, né? Toda essa história nos mostra que Deus se movimenta por ciclos e respondendo a clamores. Diga comigo, Deus se movimenta por ciclos e responde a clamores. A cada período, aproximadamente de 2000 anos, Deus levantou um resgatador que anunciou um novo tempo e um novo ciclo de Deus sobre a vida de uma geração inteira. E aí deixa eu te falar onde eu quero chegar. Por volta dos anos 70, final dos anos 60, porque em 1968 teve o primeiro movimento hippie no sul da Califórnia, que ali foi estabelecido a liberação do sexo, das drogas e do rock and roll, mas ficou ainda nesse ano dentro dos Estados Unidos. Mas no ano seguinte, 1969, isso aconteceu um outro movimento que provavelmente seu pai, sua mãe ou você que é mais velho já ouviu falar, que foi o Woodstock. Ou você que era maconheiro também antes de virar crente também já ouviu falar. Você pode ser novo, mas você ouviu falar. Então, esse movimento que trouxe a liberação, que foi o famoso SDR, né, que o povo fala, sexo, drogas e rock and roll. Já viu o povo falando isso? Nesse movimento nasceu nesse lugar, no Woodstock, foi estabelecido esse movimento do sexo, drogas e rock and roll que atingiu o mundo, que já foi televisionado para o mundo todo, mas chegou no Brasil de uma forma mais intensa nos anos 70 também, porque eu estava lendo um pouco sobre o contexto histórico. Até antes dos anos 60, como eram vistos os jovens na humanidade? Jovem era sinônimo de força. Um país que tinha muito jovem, os homens eram vistos como um instrumento de força, como um instrumento para guerra. Era um país que, se alguém se levantasse contra eles e eles tivessem números de homens jovens, eles teriam grande possibilidade de derrota, porque os meninos representavam isso: força, vitalidade, intensidade, virilidade. E as meninas eram vistas como um país que tinha uma grande projeção de crescimento populacional. Então, meninas jovens, o país que tinha muitas meninas jovens, eles tinham essa visão de que, uau, esse país vai frutificar, será um país forte porque vão gerar novas pessoas. Entende? Nesse tempo de liberação, virou a cabeça de todo mundo. Foi quando nasceu o feminismo e quando afeminaram os homens. E aí, quem nunca pegou uma foto do seu pai? Seu pai era crente, você não viu isso, mas eu vi. O seu pai, gente, posso falar tudo que está filmando, mas aí você pega a foto do pai, gente, de baby look, uma calça até aqui rasgando e boca assim. Eu falava, você não era homem não, você não é crente não. Gente, alguém já viu foto do seu pai assim? Você já viu? Você já viu também? Gente, aí estava meu pai, meu tio homem brabo, barrigudo, com o cabelinho alisadinho, um troço amarrado aqui. Eu falei, tá. Aí agora quer falar mal dessa geração, porque a minha geração era a geração que usava os brinquinhos, né? Que você é um homem não. Aí quando eu peguei essa foto, eu falei, meu, eu uso brinco, essa roupa aqui, eram umas camisas aqui, irmão, que às vezes você nasceu crente, seu pai não usou, não pagou esse mico.
umas camisas, a barriga de fora, calça Saint-Tropez, que eles usavam. Você pensa, o povo surtou nos anos 70, enlouqueceu, e ainda tinha uma, como é que era o nome? Minha mãe me falava, ainda tinha um sapato, como é que era o nome daquilo, Dagmar? Um sapato alto que eles usavam assim, ó, era plataforma? Tinha um nome, os homens usavam isso, irmão. Você lembra? Quem lembra disso? Quem já viu uma história dessa? Os homens usavam um sapato alto assim, ó, calça boca de sino, aqui mais curta, a calça vinha aqui, não, era Saint-Tropez, só que ela puxava, repartia, era um horror. E aí eles, os da minha família que era preta, eles esticavam, uns tinham uns black, outros passavam um troço quente, ficava igual um índio. Eu falei, gente, isso aqui não era vocês não, como assim? Meu Deus, agora vocês estão nessa marca, que a barriga crescia, nessa época aqui você não falava assim não. Então foi uma revolução no mundo. No mundo, todo mundo conheceu droga, todo mundo foi liberado por sexo, surgiu as pílulas anticoncepcionais e muita coisa, o povo surtou. Uma vez eu ouvi uma frase e ela é muita verdade: todo tempo de opressão gera um tempo de revolução. Toda opressão exacerbada gera uma revolução potencializada. E isso aconteceu em vários níveis. Houve um tempo onde as mulheres foram oprimidas, castigadas, maltratadas, irmão. A mulherada surtou e ninguém quer ser mulher. E eu falo para os meninos, seu bobo, se você achasse que sexo segura qualquer mulher, se sexo faz de você homem, elas não estavam largando você para ficar com outras. Não é isso. Acorda. E houve o tempo de tudo, de uma descriminalização com a homossexualidade, o povo oprimindo o homossexual, apedrejando, matando. O povo revolucionou. Então toda a opressão, ela gera um tempo de revolução. Toda. E isso aconteceu com a juventude, porque havia uma opressão, havia uma tirania, havia uma formatação. E a primeira oportunidade que eles tiveram de sair do armário, foram com tudo, já foram logo para Baby Look. Tem meu pai de Baby Look, irmão. Então, por volta dos anos 70, quando esse movimento chegou aqui, houve um movimento maligno denominado sexo, drogas e rock and roll, onde a partir dali aconteceram uma liberação sexual e, consequentemente, muitas gravidezes indesejadas começaram a surgir a partir desse tempo. Nas últimas décadas, as nações estão sendo mergulhadas em depressão, síndromes, vícios, mortes, das mais diversas maneiras. E desde então, no mesmo nível de promiscuidade, levantou-se um outro povo para orar, clamando para que ele venha. Então, pela terceira vez, uma geração começou a clamar: Senhor, faz alguma coisa. Porque hoje a gente vê uma igreja cheia de jovem, né? E aqui nós somos uma igreja geracional. Isso é um dos nossos fundamentos. O que é uma igreja geracional? Onde o mais velho abençoa o mais novo, ensina o mais novo, e o mais novo aprende, se submete e honra o mais velho. Isso é uma igreja geracional. Nós entendemos que hoje a gente está aqui porque uma geração orou por nós. Não foi só sua mãe que orou. Teve gente que não te conhecia e estava lá: Senhor, levanta uma geração corajosa, uma geração mais preparada que nós, uma geração intelectualizada, uma geração que entre nas faculdades, uma geração que ganhe os lugares grandes da nossa cidade, uma geração que se tornem políticos íntegros, retos, que gerem leis íntegras, leis retas, que honrem o nome do Senhor. Houve um povo antes de nós que orou. Você não está aqui à toa. A honra não é só da tua família. Existiam mulheres e existem até hoje que você nem conhece, que estão orando, clamando, e Deus ouve o clamor de um povo. Você pode aplaudir Jesus? E certamente, olha para mim, esse clamor já atingiu o coração de Deus. Mas para que Jesus volte, uma nova geração de homens e mulheres comprometidos com as coisas do alto, como Moisés e Jesus,
precisam nascer. Abra comigo em João capítulo 14. João 14. João 14, 12. João 14, 12 diz assim: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Senhor Jesus foi, mas já deixou para nós uma palavra liberada, porque quando chegasse o tempo, a geração de Elias e de João Batista iria se levantar com poder e com autoridade. Eu já vejo isso acontecendo. Existem movimentos juvenis acontecendo em todos os cantos do Brasil. Você vê que existem jovens que já decidiram, que entenderam seu propósito, e faz a gente atravessar o Brasil inteiro para ver eles falar. Quando eles falam, a gente vai, paga o preço que for, fica em hotel, porque nós queremos ver ele falar. Aí já está acontecendo. Essa resposta de Deus para o terceiro ciclo de 2000 anos já começou a acontecer. Um nível de unção já está sendo liberado para esses novos resgatadores da última geração. Eu acredito nisso. Olha o que diz no livro de Malaquias capítulo 4, no verso 4. Abre aí. Malaquias 4, verso 4. Diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Chegou o tempo do terceiro ciclo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Sabendo Satanás, todos os sinais apontavam para que estamos chegando próximo a um novo ciclo de 2000 anos, e a terra se encontra novamente com uma liderança governamental corrupta e muito longe dos propósitos de Deus, como das últimas vezes, e também por existir um povo clamando por socorro de Deus. Então, quais eram os sinais para que esse governo de Deus seja estabelecido? Um governo longe dos propósitos divinos e uma geração clamando por socorro. Esse é o sinal. Sim ou não? É o que o mundo vive hoje ou não? É o que o mundo vive. Leis injustas, uma governabilidade mundial tirana que pensa em grupos isolados, ou nem sei em quem que pensa, e por trás um povo dizendo, o Espírito e a noiva dizendo: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Porque não tem ninguém mais para vir, irmão. É só Jesus que tem que voltar para nos buscar. Não existe um terceiro. E quem serão aqueles que vão ser levantados por Ele para arrancar o povo dessa cegueira, para chamar o povo ao despertamento? Aqueles que são movidos pelo espírito de Elias. Presta atenção. Pelo fato de hoje todos nós sermos sacerdócios reais e temos acesso ao lugar santíssimo, não mais um único homem seria levantado, mas uma grande geração de filhos e filhas parecido com o Pai, movidos no espírito de Elias, prontos a anunciar e preparar a terra para a sua volta. Eu estava escrevendo e falando: Senhor, eu sou esse, sou eu. Você está falando comigo, está falando comigo. Satanás trouxe, a partir dessa mesma época, uma matança deliberada de crianças. Olha como as coisas se encaixam. Que vem avançando e crescendo poderosamente como nunca
nunca foi visto antes. Uma nova matança, como a de Herodes e também a de Faraó, e que hoje tem o nome de aborto. As coisas não mudaram, não. Eu acho que elas ficaram mais intensas, porque antigamente a criança nascia para matar, e como Satanás errou as 2 últimas vezes, ele falou: não, a gente não vai esperar nascer, mata lá dentro, porque aí não tem erro mais. Você entende o peso do aborto? Você consegue entender? Todo governo corrupto e destituído do temor de Deus é usado por Satanás para estabelecer os propósitos do inferno contra uma geração. Então não tem como nós vivemos em um mundo, o evangelho nunca é destituído da política. Só que a política do evangelho não é terrena. Nós somos fundamentados no governo celestial, no governo do justo. Você está comigo? Nos valores de Deus. Você está comigo? Então, por isso que quando você vê um crente falando bobagens, apoiando abortistas, apoiando pessoas que estão dispostas a liberar drogas, apoiando corrupção, você fala: gente, você não lê Bíblia. Você está sendo usado pelo mesmo espírito de Herodes, amigo. Você está sendo usado pelo mesmo espírito que agiu sobre a vida de Faraó. Acorda. Ou você conhece Deus ou não conhece, porque não dá para ter confusão. Vamos continuar. Hoje muitos países estão adotando a matança de crianças ainda no ventre, que nós chamamos de aborto, como uma maneira legal e aceitável. A gente está vendo isso na televisão. Nos outros 2 momentos, Faraó e Herodes, a estratégia era esperar o nascimento para que fossem sacrificadas. Isso pelo contexto histórico, onde aquela unção estava destinada a uma única pessoa, e essa pessoa seria um homem, porque o sumo sacerdote não era mulher. Então Satanás tinha conhecimento que o resgatador seria homem. Mas hoje, quando o véu se rasgou e o Espírito Santo desceu sobre todos nós fomos feitos filhos de Deus, e todos temos acesso à sala do trono. Vocês estão acompanhando ou não? Muitas crianças ao longo das décadas têm sido sacrificadas deliberadamente, de formas voluntárias e também involuntárias. Porém Deus guardou você, como fez com Moisés e como fez com Jesus. A gente começa a entender por que as coisas nos resistem tanto. Irmão, por que aborto de forma voluntária e involuntária? Nunca houve tantos abortos de forma involuntária como tem. Como as mulheres de hoje perdem filhos. Sim ou não? Você via antigamente, aquelas mulheres não tinham nenhuma estrutura, aquelas mulheres não tinham nenhum recurso. Tinha 20 filhos. A minha mãe tem 22 irmãos, eu não conheço nem 10. Morreu alguém? Morreu um de morte morrida. Era um. Hoje, perder filho está comum. A gente até fala: não sofre não, fulano, todo mundo já perdeu. Não é normal, amigo. Depois dessas últimas décadas, uma chave virou no mundo espiritual. E se nós estivermos distraídos, nós não estaremos ligados com a vinda do Senhor. A gente vai achar que tudo é comum. É o alimento, é o estresse. É porque essa geração vive correndo. Não, é porque Jesus está voltando. Um novo ciclo de 2.000 anos virou. E você não vê se você não quiser. Estamos entrando no 3º ciclo. Já entramos de 2.000 anos. E o 3 aponta para a ressurreição, novo tempo, novo começo. Diga comigo: ressurreição, novo tempo e um novo começo.
Olha o que diz no livro de Isaías, capítulo 61, no verso 2. Isaías 61, 2 diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinzas, óleo de alegria por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore, carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. É a palavra que está sobre nós, um tempo de estabelecer o reino. E eu comecei a escrever, irmão, e veio tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa. E eu fui, quando eu estava falando sobre essa morte voluntária, eu lembrei de muitas situações abortistas e lembrei do Davi, que o Davi morreu com 7 dias de nascido. Eu já contei isso aqui, quem nunca ouviu? Todo mundo já ouviu, né? E aí a mulher falou: anota o óbito. O Davi voltou à vida. E eu sei que ele não é o único, mas eu sei que ele faz parte desse tempo. Eu sei que ele é resposta para esse tempo. Mas eu sei que tem muitos sentados aqui também que às vezes você está falando: meu Deus, agora eu entendo porque eu não consigo ser feliz, é porque eu estou fora do propósito de Deus. Eu nasci para esse tempo. Tudo que essa geração, irmão, todo o processo de Satanás é contra os Elias e João Batista dessa geração. Nunca houve tantos pais e mães divorciados, tantos homens criados sem paternidade. Hoje a feminilidade da humanidade dos homens é uma das coisas mais prejudiciais para a humanidade. Homens sem propósito, homens sem destino, sem missão, porque não foram criados por pai, não sabem lidar com conflitos, fica aborrecido. Esse dia eu li um texto e o cara falou assim: na minha época, quando eu era criança, um garotinho arrumava rolo com você, o que você fazia? Vou te pegar na saída. No final da aula eu tirava a camisa, botava a mochila no chão e rolava na pancada. Hoje não, eu não estou dizendo ou apoiando a briga, mas estou dizendo comportamentais, como são os homens de hoje. Hoje eu brigo com alguém, eu deixo de seguir no Instagram. Não é? Bloqueei você. Os homens. Homens que não sabem para que nasceram. A gente está numa geração onde Satanás quer impedir que os propósitos de Deus se cumpram, trazendo distração sobre a geração de resgatadores. Homens que nasceram com unção, porque existe uma unção liberada, e aqueles que se percebem se tornam distintos nesse tempo. Você fala: gente, esse menino, às vezes você olha uns meninos que Deus tem levantado no Brasil, e você vê eles falando, você fala: gente, tudo que ele fala ali eu sei. Qual que é a diferença? É que você ainda não entendeu para que Deus te chamou. Mas você não vai sair daqui hoje queimando, não vai deixar de sair daqui hoje queimando, porque hoje, eu sei que Deus, eu estava em casa durante a semana e falando: meu Deus, um culto onde, no domingo de carnaval, o que eu vou pregar para o povo que ficou aqui? Falando sério, eu estava assim com Deus. Falei: por que Deus? Quem ficou porque é crente? Eu cheguei brincando, mas era a minha crise no começo. Ficou porque é crente ou porque eles não tinham outra coisa para fazer? Falei: Deus, o que eu vou pregar para eles? Deus falou: levante a geração de resgatadores, porque os que estão lá são pessoas que eu separei. Aí hoje, quando eu fui fazendo a palavra, eu falei: puxa vida, fulano não está lá. A gente fica com pena, né? Puxa vida, fulano podia estar lá. Eu acho que eu vou fazer semana que vem. Aí Deus falou: é hoje. Eu falei: tá bom, eu vou fazer hoje. Mas você que está em casa assistindo, recebe aí. Eu creio, hoje nós vamos sair daqui queimando, ativados. Sabe, irmão, chega desse entra e sai na igreja sem propósito. Nós estamos no terceiro ciclo de 2000 anos, e você precisa entender
para o que você nasceu. É muito maior do que você. Eu tenho dito isso no último culto. Eu estava aqui igual uma fogueira e eu dizia: eu sei. Vocês viram aqui que vocês estavam aqui eu falando: eu sei para que eu nasci. Não me manda parar, não me manda descansar. Ou vem atrás de mim ou não vem. Estava bravo, mas era uma ira santa. Porque é isso que você precisa sentir. Porque existe uma geração clamando, morrendo. Eu estou ouvindo todos os dias da boca de um e de outro: pastor fulano me ligou, falou me ajuda. Aí vem outro pastor, tem um amigo meu que falou: cara, me ajuda, estou no fundo do poço. Eu ouvi isso a semana inteira. Eu ouvi isso a semana inteira. E eu fico pensando: e você, o que você fez com isso? Não, irmão, quer ajuda? Vem cá, ajoelha aí agora, vamos orar. Pum, no meio da rua. É assim. Não precisa esperar chegar no domingo do culto. O Senhor te ungiu para pregar as boas novas do Evangelho aos necessitados, aos quebrantados, aos contritos de coração, apregoar o ano aceitável do nosso Deus. É assim. Me ajuda, cara, eu estou mal. Beleza, estou indo aí. Que dia que é o culto da tua igreja? Não, o culto é domingo, eu estou indo agora. O que você quer? Vamos orar agora. Joelha aí. Orou, expulsou o demônio. Agora domingo a gente vai no culto. E lá no culto você ajoelha também. As pessoas estão clamando. Alguns estão clamando assim deliberadamente: me ajuda. Outros não, está surtando. Porque existem maneiras diferentes de pedir socorro. Tem gente que abre a boca e fala: você pode me ajudar? Tem gente que surta. Você fala: pastor fulano está usando mais droga do que nunca. Aquela menina está saindo com mais meninos do que nunca. O outro está mais louco do que nunca. É o espírito dele dizendo: me ajuda. A Bíblia diz que a criação geme, clama pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus dessa geração? Onde estão? É muita falta de convicção, gente. É muita. É muita. Porque se fosse para qualquer outra coisa, fosse o gol do seu time. Você entende como nós somos passivos diante do mover? Nós não temos consciência do nosso propósito. Não basta ser simpático, eloquente. Não é isso. É poder sobrenatural. É manifestação. Nesse terceiro ciclo de aproximadamente dos 2000 anos, Deus nos poupou da morte, nos adestrou e hoje nos levanta como aqueles que irão anunciar a volta do Messias. Geração que prepara o caminho. Deus tem levantado uma geração de homens e mulheres santos, separados, que serão conhecidos como nazireus da última geração. Ei! Onde estão os nazireus de Deus? É isso. Onde estão os Moisés, os filhos de Deus, aqueles que Jesus disse: você fará obras muito maiores do que essa, e tudo o que você pedir em nome do Pai vai ser dado a você. Onde está a geração que vai começar a orar por mortos e eles vão ser ressuscitados? Onde está a geração? Onde? Estarmos vivos aqui é um milagre de Deus. Todo nazireu é resultado de milagre. Você poderia ter morrido de overdose, às vezes você nem tem consciência. Deus te salvou. Você poderia ter morrido no aborto que você fez, sabia? Mas Deus te salvou. Podia ter morrido num acidente de carro, numa balada dessa louca. Deus te salvou. E você até hoje está vivendo sem entender nada. Mas hoje Deus vai nos fazer queimar. Porque é hora de despertar os resgatadores da última geração, de
você acordar chorando pelas pessoas e dizendo: Senhor, sentindo as dores por essas pessoas que hoje, em pleno domingo de carnaval, estão experimentando droga pela primeira vez, estão lá perdendo a virgindade, estão sendo iniciadas em tantos meios de prostituição, de sujeiras, imundície. Onde estão a geração? Nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, os bairros têm clamado ao Senhor por socorro. Todo lugar de necessidade é derramado um nível de unção, e toda unção é resultado de um clamor. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, e será hoje assim com cada um de nós que entendermos que esse tempo é o tempo da dispensação de Deus sobre a igreja, o tempo de Deus liberar poder sobrenatural, capacitação do alto. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Deus quer colocar uma unção de resgate sobre nossas vidas, e seremos aqueles que vão anunciar que chegou o tempo em que o Senhor quer salvar o seu povo. Nós seremos como Moisés, vamos chegar diante de Satanás e dizer: solta o meu povo, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Descubra a sua missão, descubra o seu propósito, e você vai descobrir o sentido da sua vida. Onde estão os filhos de Deus?